boa noite. É o primeiro debate a caminho das legislativas. Começa António Costa, termina Jerónimo de Sousa. Temos 30 minutos. Muito boa noite, António Costa. Muito boa noite, Jerónimo de Sousa. António Costa, enfim, tivemos agora aqui nesta última peça algo que tem sido falado várias vezes, que foi esta entrevista ao Expresso e elogio ao Partido Comunista. O senhor deixa claro que gostou mais de trabalhar com o PCP do que com o Bloco de Esquerda. Dê-me um ou dois exemplos de situações em que foi mais fácil, de facto, trabalhar com o PCP do que com o Bloco. Boa noite. Boa noite também ao secretário-geral do Partido Comunista Português. Eu nunca disse que foi mais fácil trabalhar com o Partido Comunista. Disse, aliás, que não seria justo fazer comparações entre um e outro. Cada um tem o seu estilo, tem a sua forma de atuar. Como é sabido, o conjunto das posições conjuntas não foram objeto de um acordo a 3 ou a 4. Foram objeto de acordos bilaterais do Partido Socialista com cada um desses partidos. Mas disse que foi mais fácil trabalhar com o PCP. E trabalhámos com o PCP, por um lado, trabalhámos com o Bloco de Esquerda por outro, trabalhámos com o PEV por outro. Claro. Quer dizer aqui, é o que importa aqui relativamente ao PCP, é que, como o Jerónimo de Sousa ainda há pouco disse, há de facto divergências que são insanáveis entre nós, mas acho que tivemos a capacidade, há 4 anos, de compreender que, apesar das diferenças insanáveis que existem entre o PS e o PCP, havia condições para acordarmos o que é que podíamos fazer em conjunto. E eu acho que podemos estar hoje honrados de termos assinado em conjunto um documento, a posição conjunta, em que tudo o que assinámos foi cumprido e onde, felizmente, a dinâmica que existiu ao longo destes anos permitiu-nos mesmo ir mais além, por exemplo, na duas atualizações extraordinárias das pensões, na recuperação e de alguma justiça para as longuíssimas carreiras contributivas, em matérias de paz sociais e, portanto, cumprimos tudo o que acordámos. E aí foi fácil? Cumprimos tudo. Não, na altura foi muito difícil. Mas onde é que foi mais fácil? É que usou esta expressão. Diz que era mais fácil trabalhar com o PCP. Não, eu disse que era diferente trabalhar com uns e com outros e acho que é diferente e não queria, de alguma forma, diminuir de forma alguma a exigência que o PCP sempre pôs nesta relação, que foi franca, trabalhosa, mas com bons resultados. Alguma vez sentiu diminuir essa exigência, Jerónimo de Sousa? Aliás, o senhor, na reação ao tal elogio de António Costa ao PCP, o senhor diz que é um elogio que traz água no bico. Eu acho que é preciso chamar as coisas pelos nomes. Trazer água no bico é exatamente o quê? Porque se pode estabelecer uma confusão de coisas que não são de confundir designadamente a questão das relações pessoais. Eu tenho por hábito tratar as pessoas com respeito, adversários políticos, pessoas que não têm a minha opção política ou ideológica e, no entanto, há esta manifestação de respeito, de uma política de verdade, de sinceridade, que não pode, portanto, ser confundida com as grandes questões políticas. E por isso mesmo é que essa sobrevalorização, portanto, em relação a relações, portanto, enfim, civilizadas, relações de trabalho e políticas nos últimos 4 anos. Exatamente, mas, portanto, nós preferimos, portanto, valorizar aquilo que se conseguiu, portanto, num quadro, portanto, muito exigente, em primeiro lugar, para desbloquear, portanto, uma solução institucional, portanto, há 4 anos atrás, onde houve uma intervenção, uma contribuição do Partido Comunista Português e simultaneamente, encetar um processo, portanto, de reposição de direitos, de rendimentos, direitos, alguns deles que muitos consideravam perdidos. E, no entanto, foi esta ação, esta intervenção, portanto, enfim, este diálogo que se conseguiu, portanto, coisas que nós valorizamos muito e que o povo português também valoriza. O Jerónimo de Sousa, hoje, 4 anos depois, mantém a mesma confiança em António Costa que mantinha, ou pelo menos que manteve nos últimos 4 anos? Não, manteria a mesma franqueza e a mesma seriedade, portanto, no plano do relacionamento, da fundamentação das nossas propostas, das questões que colocávamos. Isso manteríamos. Portanto, e confiança? Confiança, obviamente, é perante as coisas concretas, portanto, melhor dizendo, como eu às vezes tenho dito isto na televisão, repito, portanto, como dizia a minha mãe, a melhor prova do pudim é comê-lo. Portanto, e aqui quem é que comeu quem? Não, portanto, aqui acho que ninguém, portanto, comeu ninguém. Portanto, quando se fala de comer o pudim,
Estamos a falar daquilo que foi alcançado. Estamos a falar da reposição de salários, estamos a falar de abono de família, estamos a falar de manuais escolares, estamos a falar de medidas como os passos sociais, medidas importantíssimas para a vida das pessoas. E nós temos orgulho, tanto em ter contribuído dessas conquistas. António Costa, sobre a questão da confiança, confia mais neste homem que está hoje aqui à sua frente, passados 4 anos, do que confia, por exemplo, em Catarina Martins? Não insista nesse ponto. Eu vou ter um debate com a Catarina Martins na sexta-feira. Aquilo que queria, mas como disse, as relações foram sempre bilaterais entre o PS e cada um dos partidos. Nunca houve uma assinatura a 3, nunca houve uma reunião a 3, foram sempre reuniões de trabalho paralelas que estabelecemos com cada um. E nós fazemos uma avaliação global, positiva, como já tenho dito, destes 4 anos, do trabalho que mantivemos com todas as forças políticas, no caso concreto, no que diz respeito ao PCP, houve matérias sobre as quais nunca conseguimos entender-nos e que nem sequer abrimos a discussão, se saíamos da NATO ou não saíamos da NATO, por exemplo. São matérias que nem faziam sequer parte do caderno de encargos para as negociações. Houve matérias que não chegámos a acordo no momento inicial, mas depois, felizmente, a evolução da situação económica, das condições internacionais do país, a forma como fomos consolidando as finanças públicas, permitiram-nos ir mais além, e fomos mais além, procurando sempre um trabalho com grande franqueza e grande objetividade. A verdade é que o senhor não se cansa de elogiar esta solução. É verdade, ouvimos-lo várias vezes dizer que o PS, em minoria, conseguiu governar com estabilidade com estes 3 partidos, PCP, PEV e Bloco de Esquerda. Ora, se a equipa que ganha não se mexe, por que é que não assume de uma vez por todas, inequivocamente, que é mesmo para manter? Vamos ver, eu nunca disse que não era para manter. Também não disse o contrário. Não, também não disse o contrário. Eu acho que, em função dos resultados eleitorais, veremos quais são as condições que existem. O PS tem sido, aliás, o único partido que tem assumido por inteiro os resultados desta governação. Quer a parte da reposição dos direitos, quer a parte da reposição dos rendimentos, quer a parte da redução do brutal aumento de impostos, quer também a parte da consolidação das finanças públicas, da recuperação da credibilidade internacional, de um bom equilíbrio de relações com o Presidente da República, que temos assumido por inteiro. Vejo que designadamente o PCP assume uma parte, mas depois sublinha sempre as limitações, designadamente aquilo que designa as limitações do Partido Socialista e os seus compromissos com a União Europeia. Ora, nós orgulhamos-nos de chegar ao final de 4 anos e podemos dizer que cumprimos tudo o que assumimos com os portugueses, tudo o que assumimos com os nossos parceiros parlamentares e tudo o que assumimos com a União Europeia. E termos conseguido provar ao longo destes 4 anos que estes compromissos não eram incompatíveis. E provámos isso, quer aqueles que diziam que tínhamos que deixar o euro para poder ter estes avanços, quer aqueles que diziam que para nos mantermos no euro tínhamos que nos manter na austeridade. E conseguimos provar que nem uns nem outros tinham razão e que era possível avançar, e avançamos. A verdade é assim, o Jerónimo de Sousa, desde 2015, há aqui uma questão também importante para o PCP, porque o PCP nos últimos 4 anos passou por várias eleições presidenciais, teve um resultado fraco, nas autárquicas perdeu 10 câmaras, 3 delas muito emblemáticas, como foi o caso de Barreira, Alcochete e Almada, também assumiu nas últimas eleições a derrota nas europeias, ou pelo menos uma perda significativa nas europeias. As sondagens para as legislativas não são positivas, têm uma tendência de descida do PCP. O que lhe pergunto, passados 4 anos, sente que o PCP perdeu com a geringonça? Jerónimo de Sousa. Em relação à nossa participação no processo, portanto, quero dizer que os resultados falam por si. E se hoje colocamos a questão da necessidade do reforço da CDU, tem a ver com aquilo que foi alcançado e com o caminho que é necessário continuar a fazer. Ou seja, um caminho tem sempre 2 sentidos. Ou avançamos, portanto, e nós achamos que avançar é preciso e é possível, ou andamos para trás. Mas não coloca de parte essa possibilidade de haver uma repetição? Não, portanto, é evidente que a conjuntura será diferente. Sim. Não será igual, portanto, é incontornável. Portanto, mas a relação agora à atualidade, portanto, insisto muito nesta ideia. Nós valorizamos aquilo que é de valorizar. Nós, portanto, enfim, consideramos que foi importantíssimo em questões, em direitos que alguns julgavam perdidos para todo o sempre, e foi com esta intervenção, foi com a nossa proposta que se conseguiram esses avanços. A nossa preocupação qual é? E em relação a essas análises aos resultados de eleições... Aos factos, não é? Aos factos dos últimos 4 anos em termos numéricos. Sim. É verdade, portanto, enfim, foi os resultados que foram, portanto, têm sido, portanto, muitas vezes outros melhores. Há uma coisa que queria descansar, particularmente para os comentadores,
que, sei com uma alma de cangalheiro, permanentemente decide, bom, o PCP, portanto, acabou. Ora, não é verdade. O PCP, portanto, neste processo, como digo, portanto, teve uma intervenção de grande valor e, por isso mesmo, continuamos a considerar que o reforço do PCP da CDU é fundamental porque... Mas não me respondeu à minha pergunta. Se o PCP perdeu com a geringonça nos últimos 4 anos. Não. Sente que perdeu? Não, portanto, não é além dos resultados eleitorais. Não, portanto, eu ando pelo país fora, portanto, junto dos militantes, dos ativistas da CDU, e há uma nota geral, que é de valorizar, portanto, aquilo que se alcançou com a nossa contribuição e a nossa proposta. E estamos a falar de coisas concretas, estamos a falar do aumento extraordinário das reformas e das pensões, estamos a falar dos manuais escolares. Eu aqui, portanto, abro um parênteses, que é... Nós, portanto, corremos o risco de andar para trás, portanto, e dizer isto, portanto, aqui, às vezes até em coisas que aparentemente não têm valor. Esta questão dos manuais escolares, de uma medida de fundo, uma medida de grande valor, em que se começam alguns a querer estragá-la, particularmente o Governo, tentando impor a reutilização de livros escolares para o primeiro ciclo, de crianças que têm os seus livros onde é possível colar, escrever, desenhar, enfim, querem, portanto, digamos, devolver esses livros a outras crianças. As crianças não têm direito a um livro novo, mas é um exemplo com que podem dizer, é apenas uma coisa, porque não é. Não é. Portanto, esta medida foi importantíssima para as famílias e não entendem que sejam obrigados, por exemplo, a que as suas crianças tenham de comprar um livro novo ou tenham que viver, portanto, com livros que já foram, portanto, usados. E é por isso e por outras que o PCP tem nos últimos tempos agitado a bandeira do perigo, que é o PS conseguir neste momento uma maioria absoluta, Sim, que obviamente não é só por isto, é uma maneira de combate. Por exemplo, obviamente. O António Costa já referiu, portanto, nós temos diferenças e divergências de fundo. Temos, por exemplo, em relação a esta questão da legislação laboral. Já lá vamos. O Partido Socialista, portanto, enfim, convergiu connosco, portanto, neste processo. Mas sempre que houve dificuldades, e particularmente quando se tratava de direitos fundamentais, dos direitos do trabalho, a escolha era sempre, portanto, a opção era encostar ao PSD e ao CDS para fazer aprovar essa legislação. Ora, é um exemplo concreto da nossa preocupação, do perigo real que é andar para trás e, por isso, a nossa proposta de reforço da CDU. E o senhor acusou o PS, no caso do Governo, e António Costa, de estar a mentir aos jovens nesta questão da legislação laboral. Porquê é que está a mentir aos jovens? Porque hoje, portanto, nós temos um problema no nosso país, que é o do reconhecimento geral, do déficit de natalidade que existe, portanto, no nosso país, com processos de imigração, portanto, com a desvalorização da juventude, particularmente usada sistematicamente no trabalho com vínculo precário, mas desta vez não é só a questão da precariedade. Portanto, o Governo colocou ali uma norma de que tem, portanto, em que um jovem à procura do primeiro emprego pode andar uma vida inteira, rodando, sempre com um vínculo de período experimental. Deixe-me passar a António Costa, porque já leva mais de 3 minutos. António Costa, quer responder? Afinal, o senhor diz que há menos precariedade, o PCP tem uma opinião completamente diferente. Não, a minha opinião é completamente diferente, efetivamente. Em primeiro lugar, nós temos um desafio enorme no nosso país que tem a ver com o desafio demográfico. Isso passa designadamente por devolver às novas gerações e aos jovens em particulares a confiança no seu futuro e na liberdade que têm que ter para poder constituir a família que desejam. E para que isso aconteça, é fundamental combater os fatores de precariedade que hoje limitam a sua confiança no futuro. O acesso à habitação, e por isso lançámos uma nova geração de políticas de habitação para criarmos condições para que haja arrendamento acessível. E, em segundo lugar, definimos a prioridade do combate à precariedade no mercado de trabalho. Esta legislação que vai entrar em vigor no dia 1 de outubro é muito importante para os jovens. Porque, pela primeira vez, o ser jovem deixa de ser fundamento para a existência de contrato a prazo. Segundo lugar, os contratos a prazo, que tinham um máximo de 3 anos, passam a ter um máximo de 2 anos. As renovações são limitadas. Nenhuma renovação, o conjunto das renovações não podem exceder o primeiro período de contrato. Portanto, se o primeiro período de contrato for de 6 meses, o conjunto das renovações não pode ser de mais de 6 meses. Há uma penalização para as empresas que abusem
do recurso ao contrato, do contrato a prazo. E, portanto, há uma fortíssima limitação da precariedade. E há depois um conjunto de medidas importantes também para as jovens famílias para completar quer o combate à precariedade no acesso à habitação, quer o combate à precariedade no mercado de trabalho, que são duas medidas da maior importância. Uma, a criação do complemento de creche, 60 euros a acrescer por mês ao abono de família para o pagamento de creche, e, por outro lado, a proposta de aumentar o número de dedução fiscal por cada filho, aumentando em função do número de filhos, de forma a criar condições para que as famílias possam ter maior liberdade quando têm que decidir se têm o segundo, ou se têm o terceiro filho, ou se têm mais. E, portanto, isto é um conjunto de medidas muito, muito importantes que são previstas e que, efetivamente, o período experimental, a que se referia o Jerónimo de Sousa, e que é verdade que aumenta, mas com duas condições muito importantes. Primeiro, os estágios, que hoje não contavam para o período experimental, passam a ser contabilizados no período experimental. Segundo lugar, o período experimental não pode ser algo antes do contrato, antes de um contrato, ou sequer no quadro de um contrato a prazo. Já é um elemento do contrato definitivo. Ou seja, concluído o período experimental, o contrato é um contrato definitivo, sem limitação de tempo. E, portanto, isto reforça muito as condições de empregabilidade com contrato definitivo e não com recurso permanentes a contratos a prazo, como forma de primeira admissão. Isso é tão óbvio, o PCP tem uma leitura diferente em que termos? Claro. Não encontra virtualidades nestas alterações à lei laboral? Não, e o que é que espera que venha a decidir o Tribunal Constitucional? Provavelmente isto não é por acaso que tanto os patrões dos patrões estiveram de acordo com estas alterações à legislação laboral. Ademais, há um argumento muito interessante do Presidente da República que promulgou esta legislação com uma nota, que é, tendo em conta que a possibilidade de uma crise real ou fictícia, isto o melhor é fazer, tomar estas medidas, no fundo, para dizer que se existir crise, quem vai pagar, é quem trabalha, ou seja, pela via do ajustamento com a variável dos salários sempre a determinar. Ou seja, são sempre os salários a pagar, as crises. E, por outro lado, em relação a esta questão do período experimental, é que a proposta é para todos os setores, independentemente da complexidade da profissão, ou não, é para todos os setores e com esta vantagem que é, um jovem, em período experimental, quando acaba, vem para a rua, não tem direito a indemnização, não tem direito a subsídio de férias, não tem direito a férias, não tem, tem um estatuto menor, o que significa, e estamos a falar, para os jovens, que eles façam contas à vida e, digamos, tenham sentido de retração, designadamente aqueles que emigraram para outros países, que gostariam com certeza de estar aqui na sua pátria, mas com condições, porque a questão dos salários e a questão dos direitos, com toda a modernidade que hoje existe, continua a ser uma questão central na vida das pessoas. António Costa. Nós temos que comparar o que é comparável. A situação hoje em dia é que os contratos a prazo, quer dizer, para além dos estágios, que não contam para o período experimental, mais o período experimental, para além disso tudo, os contratos a prazo podiam durar até 6 anos. Até 6 anos. Agora, o período experimental é 6 meses no quadro de um contrato definitivo. Portanto, eu assino um contrato com a empresa, não como um contrato precário, não como um contrato para 6 meses, mas como um contrato para toda a vida, com um período experimental de 6 meses. Verificado esse período experimental, em que se verifica se preenche as condições ou não preenche as condições, fica o contrato para a vida. Portanto, isso é uma fortíssima medida de combate à precariedade. Como no resto da legislação, por exemplo, um compromisso fundamental que era acabar com o banco de horas individual e só permitir os bancos de horas no âmbito de contratação coletiva, é um reforço de uma garantia fundamental dos trabalhadores. Há a previsão de que, em caso de caducidade numa contratação coletiva, de um acordo coletivo de trabalho, há um conjunto de normas que transitam para o contrato individual de trabalho. É uma garantia fundamental de reforço dos direitos dos trabalhadores. Portanto, eu diria mesmo o seguinte, esta é a primeira legislação que, aprovada no mundo do trabalho desde 1976, que, em vez de comprimir os direitos, alarga os direitos dos trabalhadores. Eu compreendo e respeito que a posição do Jerónimo de Sousa e do PCP, que tem uma visão diferente, e gostaria que fôssemos mais além. Agora, o que não podem dizer é que este é um retrocesso,
porque este é um avanço muito importante. E queria só sinalizar o seguinte: esta legislação não foi aprovada com os votos do CDS e do PSD, que não votaram a favor desta legislação. E esta legislação resultou de um acordo feito em concertação social. Alguma expectativa para o que decidirá o Tribunal Constitucional sobre o pedido de fiscalização sucessiva pedido pelos partidos de esquerda? A minha expectativa, naturalmente... Tem algum plano B? Não tenho nenhum plano B. A nossa convicção é que é constitucional, senão não a teríamos aprovado. O Presidente da República, que é também um ilustre constitucionalista, pronunciou-se, aliás, expressamente sobre isso e comparou com o acórdão que o Tribunal Constitucional fez anteriormente sobre o alargamento do período experimental para precisar bem as diferenças entre o que faz esta lei e o que fez a lei então declarada inconstitucional. Mas, claro, o Tribunal Constitucional é soberano e cá estamos para aguardar essa medida. Jerónimo de Sousa, quer fechar este tema da questão laboral, que é tão importante para o PCP? E, meu caro António Costa, há muitos anos, em 1976, veja lá, na Assembleia da República foi aprovada por iniciativa do Partido Socialista a Lei dos Contratos a Prazo. Leia a argumentação e a fundamentação do PS. Da excepcionalidade, da sazonalidade, que isto era, portanto, uma coisa muito reduzida, e foi a fenda na muralha da legislação laboral que permitiu que hoje exista em Portugal centenas de milhares de trabalhadores com vínculos precários, ou seja, portanto, que é a precariedade do trabalho e é a precariedade da própria vida, em nome de uma situação excepcional que depois se verificou, portanto, ser alargada sem limites. E estava a ouvi-lo, portanto, em relação às questões da precariedade, taxar as empresas que abusem dos vínculos precários. Eu acho que qualquer patrão faz contas e mais vale pagar a taxa e manter, portanto, os vínculos precários do que portanto, enfim, resolver o problema de fundo. Do nosso ponto de vista, a um posto de trabalho permanente deve existir um posto de trabalho efetivo. Tudo bem. Mas há uma coisa muito importante que é o seguinte, só para terminar este tempo, que é muito importante. É que mais importante do que diz a lei é aquilo que é a realidade económica. A realidade económica destes 4 anos, aliás, demonstrou que dos 350 mil novos postos de trabalho criados, 92% foram contratos definitivos, não foram contratos precários. Porque as empresas estão com confiança no futuro da nossa economia, no futuro do país e, portanto, tal como estão a investir, estão também a contratar sem ser com caráter precário. E mais, as empresas que são empresas a sério sabem que hoje a qualidade dos seus recursos humanos é absolutamente fundamental. E para isso têm que investir na formação, porque senão não melhoram a sua produtividade. E nenhuma empresa investe na formação se não puder contar com esse trabalhador para um período prolongado. Assim que não investia na formação da Clara de Sousa, se não contasse que a Clara de Sousa fosse sua colaboradora por mais de 6 meses. E, portanto, esse investimento que as empresas fazem cada vez mais e têm que fazer cada vez mais se quiserem existir para poderem subsistir num mercado que é concorrencial, as empresas hoje cada vez têm que perceber mais que se querem ser competitivas a vender, têm que ser competitivas a contratar. Isso significa pagar melhores salários, oferecer trabalho com mais qualidade, o que passa não só pela estabilidade do emprego, mas também pelas condições efetivas de respeito pela dignidade do trabalho. E essa mudança é uma mudança que é fundamental e que, felizmente, com a transformação que a nossa economia está a ter, há cada vez mais empresas que estão a perceber isso. E é por isso que em 350 mil novos postos de trabalho, 92% dos Jerónimo de Sousa, 92% foram contratos sem termo, foram contratos definitivos. E isto é um grande resultado do trabalho que fizemos e, olhe, e é também um resultado do seu trabalho. As estatísticas são muito importantes, portanto... Não, mas digo que não é estatísticas. Mas quando diz que é resultado do seu trabalho. É a realidade da vida das pessoas. Quando diz que é também resultado do seu trabalho, Jerónimo de Sousa, uma questão apenas para si. O PCP sempre considerou o PS um partido de direita durante 4 décadas, com políticas, que aplicava políticas de direita. De repente, obviamente, alia-se a ele nos últimos 4 anos para fazer avançar algumas coisas importantes. Aprovou orçamentos de Estado, aquilo que tanto criticava e que chamava de pacto de agressão. O PCP não é corresponsável pela política dos últimos 4 anos? Portanto, do bom e do mau? O Partido Comunista Português, com o compromisso que assumiu com o governo minoritário do PS, foi que, em relação aos orçamentos de Estado, havia disponibilidade para um exame comum,
com vistas, naturalmente, à sua aprovação. E aquilo que fizemos foi, portanto, no quadro dos orçamentos, o Pacto de Agressão não estava no orçamento. Uma expressão que já não ouvimos há muito tempo, o Pacto de Agressão, não é? Sim, portanto, não estava. Mas, e não é por acaso que foram incluídos nestes 4 orçamentos, em toda a legislatura, centenas de propostas do Partido Comunista Português. Mas não se sente corresponsável pelo bom e pelo mau? Não, obviamente, não quero, portanto, eu recuso-me, portanto, enfim, a aceitar responsabilidades em matérias com as quais discordo, dizer que também estou de acordo com essa matéria. É porque António Costa critica que o bom foi todo para o Bloco e para o PCP e o mau fica todo com este governo. Não, porque nós acrescentamos uma coisa importante. Aliás, ao contrário. Uma coisa importante que é isto é positivo. Estes avanços há que valorizá-los, mas nós consideramos que isto não resolve as questões estruturais do nosso país. Falou-se aqui do déficit demográfico, tínhamos falado do agroalimentar, tínhamos falado da produção nacional, tínhamos falado do setor energético, tínhamos falado de problemas de fundo que existem no nosso país que exigem uma outra política. Nós não dizemos que o PS, portanto, é um partido de direita, dizemos é que pratica políticas de direita. E este exemplo da legislação laboral é um exemplo significativo. E deixe-me avançar por uma bandeira vossa, tanto do PCP como do Bloco de Esquerda, dos partidos de esquerda, que era a questão da negociação do salário mínimo nacional, que entretanto agora passa para a concertação social. Porquê é que decidiu mudar agora, António Costa? Não, mudar já desta vez... Nos últimos 4 anos, era matéria de acordo para os partidos da geringonça, chamemos assim, sem qualquer desperdício. Vamos ser o que é que mudou? Vamos ser rigorosos. Primeiro, com o PCP nunca houve acordo sobre o salário mínimo nacional, visto que o PCP nunca concordou com o valor que nós tínhamos proposto para o salário mínimo nacional. Segundo lugar, o que aconteceu em 2015 é que em 2015 era possível fixar qual era a meta de recuperação, porque tínhamos tido vários anos de congelamento do salário mínimo nacional e, portanto, era possível fazer as contas, dizer a recuperação significa os 600 euros. O que ficou na posição conjunta com o Bloco de Esquerda, não com o PCP, porque o PCP nunca o aceitou, foi um calendário que foi sempre negociado na concertação social e foi sempre também aceito na concertação social. Mas o que é que mudou agora? Agora o que aconteceu é que houve uma recuperação de 20%, houve um aumento de 20% do salário mínimo nacional, portanto, o que recuperou as perdas dos anos de congelamento e, portanto, agora estamos em condições de nos sentarmos à mesa em sede de concertação social. E como outra diferença muito importante que mudou, é que hoje em dia, com a subida do salário mínimo nacional, já estamos muito próximo do salário mediano, o que significa que o acordo que se tem que fazer de rendimentos em concertação social já não pode ser só do salário mínimo. Tem que ser do salário mínimo, mas também de uma política global de rendimentos para os outros salários. E nós há pouco falámos dos jovens, e, por exemplo, é absolutamente inaceitável para mim que continuem a ser praticados na contratação de jovens licenciados, com formação, qualificados, os níveis salariais não estão a ser praticados. Não é aceitável que os salários médios em Portugal não tenham um impulso significativo. Nós, ao longo destes 4 anos, o salário médio líquido mensal subiu 9,2% para o conjunto dos trabalhadores. Menos do que os 20% do salário mínimo nacional. Mas temos que fazer um esforço conjunto e negociado, obviamente, com os parceiros sociais, para que haja uma recuperação significativa dos rendimentos com base no salário, para além dos outros, da melhoria do rendimento disponível das famílias, que outras medidas, como os manuais escolares gratuitos, como os novos espaços sociais, como a redução das taxas moderadoras na saúde, como a redução da carga fiscal sobre o trabalho, têm contribuído para melhorar o rendimento das famílias. Mas é fundamental que os salários tenham uma progressão, não só o salário mínimo, como os restantes salários. E, portanto, a negociação tem que ser hoje uma negociação mais global e que não pode ser limitada ao salário mínimo nacional. Jerónimo de Sousa. Bom, aparentemente há aqui uma convergência. Portanto, uma das medidas urgentes que tomamos em termos programáticos é a necessidade da valorização geral dos salários para os trabalhadores do setor público e setor privado e o reforço significativo do salário mínimo nacional. É evidente que o quando e o quanto, portanto, vai... 850 euros 850 sendo euros, o PCP. sim, Como é que se vai bater por 850 euros tendo a CGTP o historial que tem em sede de concertação social? Então, mas nós continuamos a considerar que estes aumentos do salário mínimo nacional
temos a consciência, não basta uma proposta do PCP. Mas, portanto, quando os trabalhadores tomarem nas mãos e sentirem esta necessidade absoluta da valorização dos seus salários, como condição, portanto, como condição para o próprio desenvolvimento, como condição para a reposição da justiça social, em que, portanto, eu já cheguei a ouvir um patrão dos patrões, um grande empresário, a dizer que era possível, por exemplo, os 700 euros. Isto já foi quase há um ano. Portanto, enfim, e não era eu que dizia. Portanto, e nesse sentido, nós apresentamos este valor num quadro, naturalmente, de evolução, de negociação, onde os trabalhadores e a sua luta vão ter um papel determinante, mas nós consideramos que é um erro, por exemplo, começar a propor, portanto, um aumento que atingiria, portanto, particularmente os trabalhadores da administração pública, 12 ou 13 euros. Ora, isto não é negociação nenhuma. Portanto, mas isto num vai cenário ser de abrandamento económico, no futuro, como aquele que está previsto, Jerónimo de Sousa, o PCP, entrando em acordo com o Governo numa semelhante ou de outra forma, estaria disposto para aprovar orçamentos mais restritivos? Isto é um exercício difícil. Portanto, estaria ou não? É perante os conteúdos concretos que nós, portanto, decidiremos e decidimos. Agora, portanto, quero, portanto, claramente manifestar que se alguém pensa que vamos voltar para trás, outra vez com congelamento ou desvalorização dos salários, que se segue, portanto, um caminho de voltar para trás em muitas matérias, portanto, que têm a ver com os trabalhadores e os seus direitos, se isso estiver refletido nas propostas de lei ou nas propostas de orçamento, não terão, com certeza, o acompanhamento por parte do Partido Comunista Português. Olhando para o futuro, com duas perguntas de algibeira diferentes para cada um para terminar, portanto, com António Costa primeiro, depois terminando com o Jerónimo de Sousa. Mário Centeno, ele é o rosto de sucesso das metas, mas é também o rosto de cativações, de alguns problemas também, asfixia de serviços públicos. A questão neste momento é, ganhando as eleições e formando o governo, eu ainda não ouvi o António Costa dizer se convida ou não Mário Centeno para ser seu Ministro das Finanças. Bom, a primeira questão é saber se eu serei Primeiro-Ministro e, portanto, poderei convidar. Ganhando eleições e formando governo. Devemos respeitar os cidadãos que irão escolher quem deve governar, como se deve governar a seguir às eleições. Aquilo que posso dizer, já o disse, é que o Mário Centeno é candidato a deputado, está obviamente comprometido com a atividade política. Não, creio que todos fazemos uma apreciação muito positiva do trabalho que desenvolveu. Convida ou não? É a segunda pessoa que em Portugal, ao longo destes 45 anos de democracia, cumpriu uma legislatura inteira como Ministro das Finanças e, portanto, eu não vou estar aqui a formar um governo sem ter sequer mandado para o formar. Mas como há de... acaba por dar asa às teorias de que ele está contrariado e de que ele não quer fazer parte de um novo governo. E por isso a minha questão é muito simples. Sim ou não? Convida ou não? António Costa. Clara de Sousa, os convites para o governo farei quando tiver legitimidade para os fazer. E não vou estar aqui hoje a fazer convites nem a Mário Centeno, nem a João Pedro Matos Fernandes, nem ao Tiago Brandão Rodrigues, nem à Mariana Vieira da Silva, nem a nenhum dos meus colegas do Mário Centeno, em termos de necessidade, eventualmente, no governo, tem interesse diferente. Não é preciso ter grandes dotes, para perceber o seguinte: quem tem que formar uma equipa, não deixa no banco, com certeza, os melhores jogadores que pode pôr a jogar. Mas não assume que o vai convidar, o que o quer convidar. Para fechar, com Jerónimo de Sousa, cresce a ideia de que esta será a sua última campanha enquanto líder do partido. Chegado a esta altura, aos 72 anos, 15 anos no PCP, com o partido nas últimas eleições em queda, como falámos no início, acha que o Jerónimo de Sousa é, nesta fase, parte do problema ou parte da solução? Bom, isto não é uma opinião pessoal, é uma opinião refletida sobre, portanto, aquilo que vejo, que ouço. Em primeiro lugar, a questão do secretário-geral não está posta. Portanto, os apressados que tenham mais serenidade, portanto, porque isso não está posto. Vou fazer, portanto, esta campanha com toda a disponibilidade, com toda a determinação, portanto, e força para conseguir este grande objetivo de reforço da CDU. Depois, portanto, uma última frase só, que é: há quem afunila a vida para as eleições. As eleições são muito importantes
especialmente estas, que vão determinar muito da vida política nacional no futuro. Mas reduzir a minha atividade, portanto, pensando apenas em resultado das eleições, então estaria aqui a mais com certeza. Portanto, Ou seja, diz ser parte da solução. É essa a conclusão que retiro das suas palavras? É a opinião dos meus camaradas. É a opinião dos seus camaradas, Sim, não é a sim. sua? Não é. Portanto, a minha, portanto, logo direi, mas posso transmitir isto com, portanto, um sentimento de confiança e de esperança de que é possível um resultado melhor. Jerónimo de Sousa, António Costa, muito obrigada pela vossa obrigado. presença hoje. Foi o próximo debate na SIC, será à direita entre Rui Rio e Assunção Cristas. É já na próxima quinta-feira. Já a seguir, segue-se a análise ao debate na SIC Notícias. Boa noite.